Ela estava comendo sua própria carne. No início da semana passada, fui chamado para realizar uma verificação de bem-estar em uma casa abandonada, pois recebi um relatório informando que havia aparentemente barulhos estranhos vindo de uma casa vazia no final de uma rua sem saída, geralmente tranquila. Pelo rádio, também fui informado de que o autor da chamada parecia um jovem que hesitou em dar detalhes precisos antes de desligar rapidamente. Pelo tom exasperado do atendente ao repassar essa informação, percebi que estávamos em acordo em presumir que se tratava de um trote. De modo geral, quando alguém que parece ser adolescente faz uma descrição vaga ou bizarra de uma situação, muitas vezes acaba se revelando uma piada. É claro que ainda temos que responder de qualquer maneira, então afirmei brevemente que estava a caminho do local em questão e deixei minha mente divagar. Eu já estava considerando se deveria simplesmente repreender os brincalhões ou assustá-los até que percebessem que tinham agido mal, pois qualquer pensamento que fosse uma emergência real já havia me deixado. No entanto, quando cheguei em casa, tive minhas dúvidas. A rua estava silenciosa, não havia carros estacionados discretamente, nem pessoas espiando pelas janelas próximas para observar com alegria, apenas um vazio inquietante. Isso por si só não era tão incomum, visto que era uma hora terrível da manhã de um dia de semana. A maioria das pessoas deveria estar dormindo, e era exatamente isso que parecia. De dentro do meu carro, comuniquei por rádio que havia chegado, e em seguida, parei um momento para examinar a área em busca de qualquer perigo potencial antes de sair cautelosamente para a rua. Foi nesse momento que comecei a ficar um pouco nervoso. Havia uma tempestade se aproximando, o que significava que a noite estava escura, e embora ainda não estivesse chovendo, as nuvens que se formavam bloqueavam as estrelas e a lua, tornando a área substancialmente mais sombria. Além disso, a brisa que acompanhava era suficiente para empurrar as folhas pelo asfalto, criando um farfalhar sinistro que reduziu minha coragem a um galho fino. E sim, definitivamente senti minhas bolas encolherem quando liguei para pedir reforços, simplesmente porque me assustei. Enquanto esperava, decidi inspecionar o endereço para o qual havia sido chamado. Era definitivamente uma casa abandonada. As janelas estavam cobertas de jornal, correspondências antigas e inúteis penduravam-se na caixa de correio e o jardim precisava urgentemente de uma manutenção. Pelo que pude perceber, porém, não havia nenhum som vindo do local, muito menos um barulho incomum. A única coisa que era um pouco estranha para uma casa como aquela era que a porta da frente parecia estar apenas entreaberta. A maioria das pessoas costumam trancar uma casa antes de deixá-la para sempre. Quando a segunda viatura parou, senti-me notavelmente aliviado e, após informá-lo sobre a situação, procedemos à verificação. Nos aproximamos da porta, batemos e nos apresentamos. A porta rangeu ainda mais com a força das nossas batidas, mas não houve resposta de dentro. O outro policial e eu trocamos olhares, concordando silenciosamente que aquilo não era normal e que deveríamos estar preparados para qualquer coisa. Prosseguimos com cautela, repetindo nosso anúncio enquanto empurrávamos a porta até o final e entrávamos na residência. Assim como em todos os outros lugares, estava escuro lá dentro e precisávamos de lanternas para enxergar. Varrendo os cômodos em uma formação padrão de 2 homens, nos movemos com cuidado e métodos. O interior era muito pior do que o exterior nos fizera crer. Parecia que a casa estava abandonada há muito mais tempo do que pensávamos. Todas as portas internas estavam faltando ou quebradas, as tábuas do assoalho apodrecidas, as luminárias arrancadas e o lixo espalhado por todos os cômodos, com uma variedade de insetos mortos e ossos de animais misturados para completar. As paredes estavam pinchadas com as habituais pinchações que se espera ver em um lugar abandonado. Um rastro de água escorriam pelo papel de parede, predominantemente em cada canto da casa.
A cozinha era uma bagunça decadente de armários, enquanto o banheiro estava indescritivelmente sujo, deixando evidente que o lugar estava vazio há anos, possivelmente até décadas. Por um tempo, percorremos cada cômodo da casa lentamente e fomos repetidamente recebidos pela decepção, pois continuávamos sem encontrar nada. No entanto, à medida que nos aproximávamos do que supunhamos ser o quarto principal, uma sensação de desconforto começou a crescer. Tínhamos deixado aquele cômodo em particular para o final, pois era o único com a porta intacta e não foram necessários anos de experiência no trabalho para concluir que se houvesse alguém na casa, era lá que estaria. A essa altura, esperávamos que fosse apenas alguns adolescentes idiotas tentando assustar uma horda de policiais, mas acho que parte de mim sabia que não eram. Ao nos aproximarmos da porta, começamos a ouvir um leve som de algo rasgando. Não era exatamente como um tecido rasgando, soava mais como algo molhado, mas bem próximo disso. Esse som era acompanhado pelo que só poderia ser descrito como uma mastigação molhada, semelhante ao que se ouve quando alguém está comendo macarrão e mastigando com a boca aberta. Minha mente estava a mil para racionalizar e me decidi pela ideia de que talvez houvesse um animal, talvez um cachorro mastigando a carcaça de outro animal. A realidade da situação, infelizmente, era muito pior. Quando chegamos à porta, anunciamos nossa presença mais uma vez gritando: "Policial, estamos entrando!" Alto o suficiente para qualquer um pensar que havia uma equipe da PM inteira ali. Então abrimos a porta educadamente, mas com urgência. Foi então que a vimos. Era uma jovem de aparência desgrenhada, sentada no centro da sala com velas tremulando animadamente ao seu lado. Havia símbolos estranhos desenhados com o que parecia ser o próprio sangue dela por todas as paredes. Ela se virou para nós com uma expressão curiosa, um pedaço de carne saindo da boca coberta de sangue como se fosse a coisa mais natural do mundo. Foi então que percebi que ela não tinha lábios. Parecia que ela mesma os havia arrancado com os dentes, de modo que quando sorria, formava uma careta entre a bochecha e os olhos. Nossas expressões de choque devem ter sido divertidas para ela, porque então começou a rir, gargalhando loucamente consigo mesma. Paralisados pela completa insanidade e choque da situação, não havia nada que pudéssemos fazer a não ser encarar com horror mórbido. Ela estava simplesmente sentada ali, sorrindo como uma lunática, rindo freneticamente e cortando a própria pele com uma faca de cozinha, pedaço por pedaço, sem se importar. Então, levando a carne à boca e mastigando-a com puro prazer enquanto observávamos, ainda atrofiados demais para nos movermos. Eu já tinha visto loucos fazendo coisas insanas antes, mas aquilo era irreal. A lembrança disso agora estava gravada em minha mente com tanta força que às vezes, quando fecho os olhos, ainda a vejo. Nunca descobri exatamente o que havia de errado com ela. Depois que entregamos alguém para atendimento médico, raramente recebemos resposta. No entanto, suspeito que alguns medicamentos muito fortes possam ter sido usados. Também nunca conseguimos localizar a pessoa que ligou originalmente. Ninguém se apresentou quando apelamos e só espero que não estivesse naquela casa.